Ao estudar, é muito importante separar as etapas de estudo. O que é isso? Quando que eu vou me apresentar para uma matéria? Quando que eu vou revisar aquilo que eu já estudei? Como é que eu testo para ver se eu estou bem ou não estou bem? E aí, qual esquema melhor utilizar? Eu vou utilizar resumos ou não? No Informática de Mãos Dadas, eu separei o estudo em 4 etapas, que chamei de aquisição, esquematização, revisão e questões. Ao longo de todo o Informática de Mãos Dadas, eu te oriento a estudar conforme essas 4 etapas. Mas não é nada rígido, obrigatório. São sugestões. Cada pessoa tem o seu estilo. Cada pessoa se encontra melhor de uma maneira ao longo do estudo. Mas é importante que tu tenha uma linha base, uma orientação base e tu vai adaptando conforme o que tu te dá melhor. Mas o que são essas etapas do estudo? A aquisição é um momento que tu te apresenta para a matéria. É aquele momento que tu está assistindo aula, tu está lendo um livro. É um momento que tu tem maior quantidade de dúvidas. É aquela hora que eu estou numa sala presencial e eu olho para a tua testa e ela está franzida. O teu olho está meio fechado. Tu está com um olhar de raiva para mim. Tá com aquela cara que quer me matar, me comer vivo. Diz, ah, professor, que coisa mais horrível. Essa é a fase da aquisição. Essa é a fase que as dúvidas devem borbulhar na tua cabeça. E saber disso é essencial. Caso contrário, já aconteceu algumas vezes contigo, com certeza, tu para de estudar determinada matéria. Certa vez, a minha filha veio para mim com 7 anos, 6 ou 7 anos, com alguns exercícios de matemática bem simplesinhos. E ela estava fazendo fácil, chegou nos difíceis. E nos difíceis ela disse, não pai, eu estou cansada, não estou mais com vontade. Eu chamei ela, filha, enquanto estava nos fáceis que tu estava acertando, tu estava feliz da vida. Quando chegou nos mais difíceis que tu está errando e tem que repetir, aí tu quer largar. Por quê? Porque é aquela fase da aquisição do conhecimento. Ela começou a ficar irritada com o excesso de dúvidas que ela estava naquelas questões. Eu disse, filha, se tu te contentar a ficar só acertando, tu vai ficar sempre com o conhecimento que tu já tem. Se tu te contentar a ficar sempre acertando, tu vai estar sempre com o conhecimento que tu já tem. A inquietude, a irritação é o que propicia com que tu adquira mais conhecimento, que tu forme mais conhecimento. Eu chamo de aquisição, mas claro que esse processo é muito mais complexo do que simplesmente tu ir num supermercado e adquirir 1 quilo de arroz. É uma construção complexa, mas é o momento da dúvida. Depois da aquisição, nós temos a esquematização. Tudo isso que está conturbado na tua cabeça, todo esse excesso de dúvidas, precisa ser assentado na tua estrutura cognitiva, na tua cabeça mesmo. Então, para isso, nós usamos esquemas. O que são os esquemas? Mapas mentais, mapas conceituais, fichas de leitura, flashcards, algumas técnicas muito efetivas para que tu esquematize o conteúdo. E isso vai permitir com que tu revise de forma eficiente. Os esquemas mais utilizados pelas pessoas são a marcação com caneta, aquela caneta marca-texto, e resumos textuais. Apesar de ser uma técnica de esquematização, de marcação mais utilizada, são técnicas com menor poder de auxiliar o teu aprendizado. Ah, professor, eu tenho que parar de fazer então marcação, parar de fazer resumo? Não, esse é o meio do caminho para tu chegar nos esquemas. A marcação ela é excelente ao longo da aula. Vai fazendo marcação, pequenas anotações ao longo da fase de aquisição. Tu está assistindo uma aula, tu está lendo um livro, tu vai marcando, tu vai circulando, vai fazendo pequenas anotações. Mas esse tipo de esquema não auxilia para a revisão. Tu deve ter, se tu gosta de fazer resumos textuais ou marcações com caneta marca-texto, um calhamaço de papel que na hora da revisão tu pega e fica lendo, chega uma hora que diz, cara, não dá mais. Eu já passei muito do tempo que eu reservei para revisão, porque eu tô com muito conteúdo para revisar. Acontece isso contigo? Porque teus esquemas não estão sendo feitos para a revisão. A revisão, ela é realizada em cima do material do esquema.
Tem gente que diz para mim, eu reviso fazendo questões. Não. As questões é um momento de testar o que tu já estudou. As questões auxiliam a tu relembrar coisas? Sim, mas questões é uma outra etapa. A revisão tu faz em cima dos esquemas. Também tem gente que olha para mim e diz, eu reviso revendo aula. Cara, não tem qualquer possibilidade de tu assistir um curso inteiro 2 vezes, 3 vezes. Não é nada eficiente tu assistir uma aula de novo simplesmente para revisar. A gente assiste a aula de novo? Sim. Sabe quando? Quando as etapas do estudo não deram certo. Quando chegou lá na etapa das questões, e aí tu não consegue te encontrar. Tu faz as questões e não acerta. Tu tenta revisar e não entende. Tu tenta esquematizar e não consegue. Quer dizer que a aquisição não deu certo. Quando a aquisição não deu certo, tu volta e reassiste a aula. Mas quando a aquisição dá certo, tu avança e tu nunca mais volta a assistir aquela aula. Tu reforça os esquemas, revisa e faz questões. Assim tu vai avançando efetivamente nas etapas de estudo. Professor, e quando que eu começo a fazer questões? Desde o primeiro dia do teu estudo. As questões a gente não faz só lá no final. Isso aqui não são etapas serializadas. Assistir a aula, esquematizar, revisar e fazer questões. Não precisa ser serializado um depois do outro. Questões tu faz constantemente. E fazer questões é marcar X. Ou se tu faz um site de acompanhamento, fica legal fazendo um site de acompanhamento, tu vai marcando bolinha ali. O que não pode fazer é fazer uma questão e olhar. Marquei a letra C, mas o gabarito foi letra B. Deixa eu ver os comentários do site. Espera um pouquinho, mas eu acho que eu vi isso aí numa aula. Daí tu vai lá e vai rever a aula naquela parte. E tu fez uma questão. Ao final de 1 hora de questões, tu fez 2, 3, 4, 10 questões no máximo. Não é assim que faz questões. Para tu executar mesmo, para tu fazer essa etapa de questões e ser eficiente, tem que marcar X. Reserva um tempo, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, e fica esse tempo reservado só marcando X. Ao final do tempo, tu faz a avaliação. Eu fiz 30 questões e acertei 20, 25, 29, 30. Fiz 50 questões, acertei 35, 42, 48. E aí tu tem um percentual de acertos. É essencial que tu meça o percentual de acertos. Essas são as etapas do estudo que eu ensino dentro do Informática de Mãos Dadas. E todas essas etapas estarão dentro do teu plano de estudos. O plano de estudos do Informática de Mãos Dadas é realizado através de um sistema próprio. Constantemente tu vai ter ciência de qual etapa tu está e o que tu tem que estudar. Então, vem junto, de mãos dadas comigo, até a tua posse.